Então hoje nós vamos estar falando pela parte da manhã sobre a batalha da mente. Esse é o tema dessa ministração de hoje. E o nosso versículo-chave está em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas, ou pensem nessas coisas. Esse versículo ele nos dá uma direção de qual nós devemos realmente focar a nossa mente em coisas que nos edificam, em coisas que acrescentam na nossa vida, em coisas que fazem a gente crescer em Deus, em coisas que agradam o coração de Jesus. Ele está nos dando um foco, Ele está nos dando um objetivo de qual nós somos intencionais. Ele está dando uma afirmativa, ó, essas coisas, essas características, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, essas coisas a gente deve pensar. O problema é que a nossa mente, ela pensa várias coisas. E como que nós lidamos com esses pensamentos, né? Como nós lidamos com pensamentos que são gerados? Tem muitas pessoas que elas realmente são perturbadas porque a sua mente só pensa coisas ruins. É uma mentalidade má. As pessoas elas conseguem pensar tantas coisas más que as ações delas simplesmente refletem aquilo que elas conseguem arquitetar. Assim. Tem gente que maquina o mal. Vocês viram aquela história que saiu agora há pouco tempo de duas amigas? Quem é que ficou sabendo de duas amigas que uma era grávida e a outra não? Quem é que ficou sabendo? Levanta a mão. Saiu em vários sites, um horror. Duas mulheres que elas eram amigas há muito tempo, desde o colégio, se eu não me engano, e as duas ficaram grávidas no mesmo tempo. Acontece que uma perdeu o bebê, e ela fingiu que ainda estava grávida. Ela colocou, sei lá, almofada, alguma coisa, mas ela perdeu o bebê, mas ela continuou fingindo, e não declarou para ninguém que ela havia perdido o bebê. Acontece que ela convidou essa outra amiga que estava grávida para um chá de fraldas surpresas, e levou ela para um depósito. E essa mulher, ela estava com a mente tão maquinada do mal, que ela foi capaz de dar uma pedrada, se eu não me engano, na cabeça da amiga, matou a amiga, cortou a barriga e tirou a criança. E foi para o hospital dizendo que a criança que ela tinha tirado era dela. Horror. A gente fica pensando, como que o ser humano é capaz de fazer essas coisas? Antes de ela agir, teve muitos pensamentos que foram gerados. Pensamentos de inveja, pensamentos de se sentir talvez inferior agora, porque a amiga dela ia ter e ela não. Pensamentos que a amiga dela não era digna, não sei. Mas ela pensou muitas coisas antes de conseguir planejar e arquitetar tamanha maldade. E nós não podemos dizer que na nossa mente a gente nunca pensou uma besteira, a gente nunca pensou mal de alguém, a gente nunca olhou para alguém e veio algum pensamento errado. Os pensamentos, eles surgem. Muitas vezes eles se tornam realmente escravos de certos pensamentos, de pessoas que se jogam para baixo. Então o que passa na nossa mente são vários problemas.
Então imagina se todo mundo soubesse o que a gente está pensando aqui. Imagina se as pessoas soubessem o que nós pensamos uma das outras, o que talvez surgiu. Deus sabe o que passa na nossa mente. Imagina se a gente olha para alguém, a gente está conversando, mas na verdade a gente não gosta da cara dessa pessoa. Imagina se a gente pudesse decifrar o que passa um na mente do outro, quando te fazem pergunta ou quando a gente responde algo simplesmente para agradar o que alguém perguntou. Os pensamentos, a gente pode dizer que eles são como passarinhos, tá? Eles voam sobre nós, surgem. Mas nós temos realmente a opção de espantar, repreender, expulsar esses pensamentos ou deixar que esses pensamentos se tornem um ninho na nossa mente. Tem gente que nós olhamos de várias direções as mesmas situações. A gente cria coisas. Às vezes alguém simplesmente passou do nosso lado e a gente passa que essa pessoa está de mal com a gente. Ou o que eu fiz com essa pessoa. E esses pensamentos muitas vezes não edificam e não os constroem sobre a nossa vida. Então como que a gente vence esses maus pensamentos? Então nós vamos trabalhar aqui alguns conselhos. Mateus 6:22, Jesus ele diz que os nossos olhos, eles são como lâmpadas. Se os nossos olhos forem bons, como é que vai ser o nosso corpo? Luz. Mas se os nossos olhos forem maus, como que será o nosso interior? Densas trevas. Você já viu aquilo que existem pessoas que olham o copo que está na metade, uns olham que está meio vazio e outros olham que está meio cheio. Vai da perspectiva, vai da maneira com que a gente enxerga as coisas. E uma das grandes estratégias para Satanás minar a nossa mente com coisas ruins, ou nós mesmos, nós nem precisamos de Satanás para isso. Nosso ser pecaminoso, quando a gente dá vazão para a corrupção do nosso próprio coração, muitas vezes ela é instigada por aquilo que é agradável aos nossos olhos, por aquilo que os nossos olhos são atraídos. A gente vê em Gênesis 3:6 do fruto. O que o fruto era? Agradável aos olhos. E nós precisamos de discernimento. Olha, era atraente aos olhos. Quando os nossos olhos eles são focados em coisas que não edificam a nossa vida, em coisas que não constroem, em coisas que não acrescentam, naturalmente nós estamos alimentando a nossa mente com coisas que não edificam e coisas que não acrescentam na nossa vida. Amém? Então Satanás, ele sabe como é que funciona o ser humano. Primeiro nós pensamos para depois agir. A nossa mente domina o corpo, portanto, se o inimigo conseguir guiar os nossos pensamentos, ele também vai guiar nossas ações, sem ter trabalho de possessão, mas somente influência. Ele não precisa nos dominar por dentro, ele está nos dominando por fora. Ele está enchendo a nossa mente e nos colocando coisas que são agradáveis aos nossos olhos, desejosas, mas não são para a gente. E nós vamos como se fosse pessoas que estão realmente sendo conduzidas, sem domínio próprio nenhum, completamente entregue àquilo que não vai fazer bem para a gente. E daí nós enchemos a nossa mente. Então não adianta a gente nos alimentar de pensamentos maus, nós escolhermos coisas maus, nós olharmos coisas más e colocarmos a culpa no diabo.
nós queremos ou nós não queremos. Ou nós cortamos o mal pela raiz ou não. Ou nós flertamos com coisas que não edificam, com coisas que não constroem a nossa vida. Você já viu, Jesus ele é até meio radical, vamos dizer assim. Quando ele diz que se a nossa mão nos faz pecar, o que a gente deve fazer com a mão? E o que ele diz dos olhos? Arranque. Porque é melhor tu entrar com um olho no céu do que entrar com os dois no inferno, digamos assim. Ele está nos dando uma direção. E o que ele está falando? Corte com aquilo que você está sendo atraído, que não edifica a sua vida, que não acrescenta a sua vida. Por isso que tem maus pensamentos. Por isso que tem sonos às vezes perturbadores. Por isso que a gente olha as situações de maneira má. Por quê? Porque tudo que nós sabemos olhar é tudo aquilo que nós não deveríamos olhar. Nós não estamos enchendo a nossa mente, conforme dizem Filipenses, com coisas que agregam e edificam. Nós não pensamos nisso. Então nós ficamos perturbados, nós ficamos com influência sobre isso. Nós precisamos entender que a mente é nossa e que nós temos o controle sobre ela. O diabo ele não tem o controle da nossa mente. Amém? Ele tem influência. E todos nós somos tentados nisso daí. Então nós colocamos tudo que é porcaria na nossa mente e nós dissemos que é seta de Satanás. Nem tudo é seta de Satanás. Às vezes nós que procuramos mesmo. Nós que vamos atrás mesmos. E quando nós enchemos a nossa vida com isso, as nossas ações e expressões serão sempre resultado dos nossos pensamentos. Então nós estamos com a mente doente, com pensamentos que não são bons, com pensamentos que não edificam, não constroem. E naturalmente você vai reagir conforme aquilo que você pensa. Nós agimos assim. Por isso que a Bíblia nos dá uma direção sobre a transformação de mente. A Bíblia fala de arrependimento, que significa mudança de mente, metanoia. O reino de Deus precisa ser transformado, a nossa mente precisa ser reconstruída, digamos assim. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Os nossos olhos, eles são atraídos por essas coisas. Nós devemos cuidar o que está entrando na janela da nossa alma. Para que você tem abrido os olhos? Para que você tem fechado? Porque muitas vezes nós temos aberto os olhos para as coisas ruins, mas quando Jesus se apresenta, a palavra se apresenta, o que a gente faz? Fechamos os olhos. Quando deveria ser o contrário, abra os olhos para Cristo, abra os olhos para aquilo que edifica, abra os olhos para aquilo que constrói, e feche os olhos para aquilo que não te faz bem. Eu me lembro que uma vez quando eu estava no culto de jovens, muito tempo atrás, faz tempo, não sou mais jovem, ele estava falando lá sobre tentação. Ele disse assim, que tem umas pessoas que a tentação está passando, olha assim, diz, pá, né? E daí fica passa a tentação, mas bem devagarinho. Olha assim, passa, mas passa devagar a tentação. Ou aquela desculpa, se olhar uma vez não é pecado, mas daí vidra o olho assim, segunda vez é pecado. Onde isso daí não diz na Bíblia. Tá certo, meu irmão? Não diz se olhar uma vez é pecado. É a intenção do coração. Se ficar vivendo olhando porcaria no Facebook, porcaria no Instagram, é óbvio que a maneira com que tu vai olhar as pessoas vai mudar. Que a maneira com que olha as situações vai mudar. Porque nós não estamos olhando uma perspectiva de Cristo, nós estamos olhando uma perspectiva do mundo. Amém? Por isso que olha as pessoas como se fossem objetos, por isso que olhamos as pessoas como se são descartáveis.
como se fosse o instrumento para satisfazer a nós mesmos, muitas vezes. Nada a ver com o Evangelho do Senhor. Então nós somos atraídos, meu irmão, e nós se jogamos muitas vezes. E existe todo um processo de conversão e de nascimento de novo, para nossa mente começar a pensar naquilo que edifica. Então nós não podemos dar brecha, nós não podemos dar vazão. A Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes, por exemplo. A Bíblia diz que daquele que tem bons tesouros dentro de si, fala coisas boas. Aquele que tem má coisa dentro de ti, vai falar, porque a boca fala o que o coração tá. E agora se nós falamos só porcaria, meu irmão, só palavrão, só besteira, só xinga os outros, só isso e aquilo outro, como é que está o nosso coração? Como é que está por dentro? A nossa mente está cheia de coisa ruim. Cheia de dispensação de coisas que não edificam e não constroem a vida do outro. Precisamos ser transformados nisso. Daí temos certas conversas, certos diálogos impróprios, certas coisas. Meu irmão, Jesus está o tempo todo com a gente. Jesus está olhando o nosso WhatsApp, Jesus está olhando o nosso Instagram, Jesus está olhando quando ninguém está olhando, Jesus está vendo. Nada é oculto diante dos olhos de Deus. Se você só não faz porque não dá, meu irmão, já pecou. Eu só não faço porque não deu. Já está jogada, já está escravo. Na hora que tiver a oportunidade, mas dentro de si já foi planejado tudo aquilo. Nós precisamos mudar, amém? Então nós não devemos alimentar os maus pensamentos, amém? Olhando, construindo, falando certas coisas. Nós não devemos aceitar também os pensamentos limitadores. Que muitas vezes esses pensamentos limitadores vêm de vozes que não agradam, que não são de Deus. Deus, Ele não coloca pensamentos limitadores em nós. Ao contrário, Ele nos desafia a ir além do que a gente pode ainda. Mas muitas vezes, conversa de pessoas, coisas que a gente olha também, enxerga, colocam pensamentos ruins. Nesse tempo de pandemia, se você ficar olhando só notícia, meu irmão, e alimentar tudo isso, com certeza você vai ficar bem mal. Não estou dizendo para fingir que não está acontecendo nada. Estou dizendo que Deus também tem uma palavra para nós nesse tempo. Mas se nós nos enchermos de notícias ruins, abrir jornal, colocar só no balanço geral, você vai ver morte todo dia. Se nós olharmos só para as pessoas que morreram, mas quantas pessoas foram curadas já, meu irmão? É muito mais pessoas. Mas nós só olhamos porque é ruim. Então nós limitamos. Nesse tempo a igreja não pode crescer. Quem disse que a igreja não pode crescer? Quem disse que nós não podemos abrir um negócio? Quem disse que nós não podemos prosperar nesse tempo? Não é as condições externas que dizem as coisas. É Deus quem fala, meu irmão. É Deus quem guia, Deus quem instrui as nossas vidas. Então os nossos pensamentos, eles são tão valiosos que nós podemos perder uma guerra até sem antes entrar nela. Por quê? Porque nós limitamos dizendo, nós não vamos vencer, eu não posso, eu não vou conseguir, então eu nem entro na guerra por causa disso. Já perdeu antes de entrar, perdeu na mente. Perdeu em limitar as coisas. Quando Deus quer nos dar um presente, Deus quer nos desafiar, Deus quer que a gente avançar, que a gente diz, não dá, não pode, ninguém vai, ninguém... Não, meu irmão, Deus está falando, então nós podemos e nós devemos entrar em todas as guerras que o Senhor estiver nos direcionando, e o Senhor não perde uma. Amém? Estão comigo?
Então, no reino de Deus, quando um crente perde uma guerra, isso quer dizer que ele não perdeu uma guerra que estava perdida, ele perdeu uma guerra que já estava ganha. Então, nós podemos perder uma guerra ganha por causa da nossa forma de pensar. Perde só porque pensou errado. Perde só porque limitou. Então, a nossa mentalidade, ela vai nos levar a níveis que jamais a gente pensou que poderia chegar. Pensamentos corretos nos levam a atitudes corretas. Pense correto. Enche a sua mente de coisas boas, de coisas que edifiquem, construam. Naturalmente as suas ações e reações vão mudar. É consequência de quem você está enraizado. É consequência do que você se alimenta. Agora nós não realmente nos entregamos porque não edifica, para aquilo que nos edifica. E se nos entregarmos só para aquilo que não edifica, naturalmente nós vamos ficar quebrados, meu irmão. Não tem como o resultado ser diferente. Não adianta nós orarmos aqui, viermos no culto de domingo, buscarmos, recebermos uma palavra e acha que essa parada vai ficar a semana toda. Daí, sabe o que a gente faz? Fica a semana toda olhando porcaria na televisão. Não lê um livro, não lê uma Bíblia, não para um tempo de oração. Não vai te sustentar. Não vai. Amém? Que fique claro, não vai. Então o nosso tempo, ele é precioso demais para ele ficar ocioso. Efésios 5,16. Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você deve aproveitar ao máximo cada oportunidade que você tem para buscar Deus. Está no culto? Se entrega para o culto. Vai orar? Se entrega para o tempo de oração. Vai ler? Te coloca, te concentra, busca, se dedica. Porque os dias são maus. Se você não buscar, você não vai estar preparado para os dias maus. Você já viu aquela frase que é popular, mas se estivesse na Bíblia não seria errado? Cabeça vazia, oficina do diabo. É isso. Deixa a mente parada. Não existe campo neutro em batalha espiritual, meu irmão. Não existe coisa que nos edifica mais ou menos. Amém? Não existem coisas que nos acrescenta mais ou menos. Ou nos edifica ou não, ou nos leva para perto de Deus, ou não nos leva. Se você não tem maturidade para assistir certos filmes, não assista. Certas séries, não assista. Para conseguir certas notícias, não assista. Para ter certo tipo de conversas, não tenha. Então nós precisamos preencher a nossa mente com o tempo e com as oportunidades que Deus está nos dando. Nós precisamos nos policiar com os maus pensamentos que nós estamos alimentando. Nós não precisamos participar de conversas desnecessárias. Nós não precisamos ficar à toa. Nós precisamos cuidar do que está vindo na nossa mente. O diabo, ele não é onisciente, tá? Ele não sabe o que a gente está pensando, é isso que quer dizer. Nem tampouco ele pode decidir o que você deve pensar. Ele não sabe o que pensamos, portanto, todavia ele utiliza nossas fraquezas e nossas falhas e nossas brechas quando nos alimentamos e nos enchemos a nossa mente de porcaria. Daí o sentido da frase, mente com porcaria, oficina do diabo. Ou seja, ele não tem controle. Às vezes ele larga um dardo, mas como é que ele vai saber que esse dardo deu certo? Como é que você pensa? Ele lançou um... Como é que tá? Qual a atitude que você vai ter depois? Sei lá, você vai ler a Bíblia. E daí do nada vem um WhatsApp. Esqueceu da Bíblia. Ele só vai saber se o dardo deu certo conforme a atitude que a gente vai ter. Conforme aquilo que ele apresenta, conforme aquilo que a gente reage. Ele não sabe. Por isso que nós temos que estar com a nossa mente blindada. Depois nós vamos ver mais para frente como é que a gente blinda a nossa mente, amém?
Então nós não devemos ficar com a nossa mente ociosa. Estão comigo aí? Romanos 12, do 1 ao 2, que é um versículo muito conhecido, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Próxima. Não se amoldem com o padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que está dizendo? Não se amoldem, porque o mundo, meu irmão, tem uma maneira de pensar. Cristo tem outra. Amém? Está claro isso aí? Todo mundo já sabe disso. Ok? Existe uma cultura do mundo e existe uma cultura do reino de Deus. A cultura do mundo, quem reina é o diabo, é os seus demônios, é as potestades, é os principados, é tudo isso. Mas existe uma cultura de Deus. A cultura do mundo não edifica, a cultura de Deus constrói. A cultura do mundo não nos leva para o propósito, a cultura de Deus nos leva. A cultura do mundo nos tira a identidade, Deus nos dá a identidade. Existe algo que Deus ele precisa transformar em nós, e isso na nossa mente precisa ser renovada. E como que nós renovamos a nossa mente? Como que nós preenchemos a nossa mente de coisas que realmente acrescentam e armazenam sobre a nossa vida? Você já viu um versículo que é importante a gente lembrar, que diz assim, ó: o Espírito Santo há de nos lembrar tudo que nós vamos falar. Já leu isso? Se nós queremos que Deus use nossos lábios, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai nos lembrar, mas ele só lembra se tiver armazenado. Não tem como ele trazer uma lembrança se você ainda não teve a informação. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus, de fé. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Se nós queremos ter fé, nós precisamos realmente ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, deixar isso tudo acrescentar no nosso coração, amém? Como que nós gastamos o nosso tempo? Lucas 4:8, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Será que o culto é feito só aqui no domingo? Ou nós podemos cultuar a Deus na nossa casa? Será que nós podemos erguer um altar de adoração a Deus na nossa casa, no nosso quarto? Podemos e devemos. Porque o que tem reinado dentro do nosso lar? O que tem reinado dentro do nosso quarto? O que tem reinado no nosso tempo de lazer ocioso? Que altar que está sendo construído? O que nós temos gastado tempo quando nós estamos com tempo, digamos assim? Nós olhamos séries de Netflix toda, mas nós não conseguimos gastar uma hora de oração com Deus. Existe uma frase do Joe Piper que é muito boa, que diz assim, ó, que as redes sociais, elas vão servir como justiça quando nós chegarmos diante de Deus e dizer: Deus, nós não tivemos tempo para orar e para te buscar. Não é que eu não tenho tempo, meu irmão, é que eu não quero. O Espírito Santo, Ele quer nos impulsionar esses dias a nós acrescentarmos na nossa mente coisas que edificam a nossa vida. Hoje Ele está falando ao nosso coração sobre isso. Então a gente precisa se entregar à obediência de Cristo. A gente precisa pedir a Deus que Ele encha a nossa mente com a sua presença. E a gente precisa entregar toda a nossa mente a Deus. 2 Coríntios 10:5. Destruirmos argumentos e toda a pretensão que se leva contra o conhecimento de Deus. Amém? E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós devemos levar a nossa mente à obediência a Cristo. Subjugue o que você pensa. Subjugue tudo aquilo que vem
e coloque diante de Deus, e coloque diante da palavra de Deus, e coloque diante dos princípios de Deus, para obedecer aquilo que Deus realmente quer. Nós devemos ter uma postura. Tiago 4,7 diz que a gente deve resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Efésios 6,16 diz que todas as setas inflamadas do maligno. Além disso, usem o escudo. Vocês viram de onde que eu falei de fé? De onde é que a fé vem? A fé vem da palavra, a fé vem de ouvir, vem de edificar. Quando você tem fé através da palavra, quando a sua mente está cheia da palavra, entenda isso. Presta atenção. Quando você enche a sua vida da palavra, enche a sua vida de coisas que edificam, você está tendo fé, e fé é o escudo. E com esse escudo, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Sabe como é que se combate os argumentos do diabo? Palavra de Deus. Você vê isso no deserto. O diabo ele vem com argumento, ele vem até com palavra distorcida, mas Jesus tinha palavra para combater o diabo. Nós não combatemos as setas do inimigo com os nossos bons argumentos, ou com as nossas boas desculpas, ou com as nossas boas palavras. Só se combate com o escudo da fé, e o escudo da fé pela convicção da verdade da palavra de Deus. Quer resistir aos dardos inflamáveis? Quer resistir aos pensamentos ruins? Venha e enche a sua mente de palavra de Deus, meu irmão. Medite nela, rumine ela, declare ela, escreva aonde que tiver que escrever, declare quantas vezes você tiver que declarar. Meu irmão, torne o ambiente do seu lar, o ambiente de você estar andando, um ambiente onde que a palavra de Deus flua. Nós precisamos dessa palavra vivendo sobre as nossas vidas, amém? 1 Coríntios 2,16: quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa nele instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de... Nós devemos buscar a mente de Cristo, meu irmão. Nós devemos buscar a mentalidade de Jesus. O que Jesus pensa? É o que a gente deve pensar. Porque se nós não pensarmos como Jesus pensa, nós não vamos conseguir refletir Jesus através das nossas vidas. Deus precisa gerar, nós precisamos que a nossa mente, ela seja chacoalhada por uma renovação de Deus. Ela seja desconstruída e reconstruída novamente. Nós aprendemos de uma maneira errada. Nós vemos de uma cultura errada. Muitas vezes os nossos pais nos ensinaram de uma maneira errada. Tivemos maus exemplos. E agora nós estamos diante de Jesus e nós, meu irmão, conheça que nós precisamos aprender de novo com Jesus dessa vez, de uma maneira certa. Que nós precisamos entrar nesse novo nascimento em Deus, de entrega verdadeira. Então Marcos 12:30 diz que a gente deve amar a Deus de todo entendimento. Gálatas 5:23: mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Existe um fruto do Espírito, que ele é muito importante para nós mantermos a nossa postura com uma mente sã e sadia. Domínio próprio. Nós temos domínio próprio. Nós não somos guiados pela nossa vontade. Nós somos guiados pela vontade do Espírito de Deus. Nós não somos obrigados a nada. A verdadeira liberdade é poder dizer não para aquilo que não edifica a nossa vida, meu irmão. Para aquilo que não é correto. E a gente deve proteger a nossa cabeça também com o capacete da salvação. Em Efésios ele fala sobre o capacete da salvação. A convicção da graça de Deus. A convicção de quem nós estamos, de quem nós somos. Então nós não podemos pensar como o mundo pensa. A gente deve preencher nossas mentes com as coisas que vêm de Deus. A gente deve buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Nós não somos guiados
por situações variáveis. Existe algo de Deus para as nossas vidas que quer guiar e nos instruir. A gente percebe ali em Mateus 1, do 18 ao 20, José, digamos o pai de Jesus, assim, né? Podemos dizer o padrasto de Jesus. Quando Maria estava grávida, vocês se lembram o que aconteceu? Que pensamentos que vieram sobre a mente dele? Ele diz: cara, eu vou ter que fugir. Eu vou escandalizar as coisas. Eu não casei ainda, ela está grávida. O que eu vou dizer? O que vai ser dela? E ele estava arquitetando já fugir. Até que veio um anjo com palavras de Deus para a vida dele. E colocou as coisas no lugar. Deus tem uma palavra para colocar os nossos pensamentos no lugar. A nossa mente no lugar. Nós precisamos que a nossa mente seja renovada, restaurada. Sabe, nós não temos um botão na nossa mente que diz delete, né? Muitas vezes as coisas demoram para sair, nós temos que ser curados, restaurados, transformados. Mas o primeiro passo é reconhecer. O primeiro passo é trazer para a luz, é você ter consciência do que agrega na sua vida e do que não agrega. Do que faz bem para você e do que não faz. Você precisa ter consciência daquilo que te faz frágil. Daquilo com que você não deve brincar. Daquilo que você não deve dar brecha. Você vê Sansão, meu irmão, que foi alguém que foi escolhido do ventre da sua mãe. Separado por Deus, escolhido como juiz daquela época. Mas você percebe ele cometendo os mesmos erros. Caindo nas mesmas armadilhas, nas mesmas desculpas. Você vê que antes de ele casar com Dalila, ele casou com outra mulher e ele foi enganado da mesma forma. E Dalila engana Sansão de quantas formas? Várias formas. Se deixou ser persuadido. Se deixou a boa historinha, caiu na boa historinha dela. Final da sua vida, um homem que foi levantado teve os seus olhos furados. E é interessante que só quando os seus olhos foram furados ele reconheceu a Deus. E Deus restaurou a vida dele. Você já percebeu isso? Os olhos dele estavam levando ele para coisas ruins. Ele foi colocado numa situação de vexame. Mas os olhos deles foram furados. E quando os olhos dele já não via mais nada exteriormente, internamente ele só pôde ouvir e buscar a Deus. Ele só reconheceu e recorreu a Deus. E a Bíblia diz que a sua morte matou mais do que filisteus, do que ele matou em toda a vida dele. Feche os olhos para aquilo que não te faz bem. Tape os ouvidos para aquilo que não edifica a sua vida. E gaste o seu tempo e se dedique para aquilo que realmente te acrescenta e vai te levar ao propósito de Jesus.